galerinha. Boa noite, Pedro. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Gui. Boa noite, gente. Boa noite, galerinha. Gente. Vocês estão bem? Saudades já, faz tempo, né? O pessoal já está entrando aí. E hoje nós teremos um convidado muito importante, né, que a gente vai falar em breve. E a gente estava vendo os bastidores aqui, está impressionante que a gente chama ele de importante, mas é mesmo. E é muito ocupado. É empreendedor, é professor, é coordenador, é pesquisador, enfim. Gi e Yasmin e Pedro, vocês querem dar os avisinhos para a galera? Os famosos avisos que nós temos aí. O mais importante é que as nossas inscrições elas vão até o dia 22, então quem ainda não se inscreveu, quer o certificado, tem até o dia 22 para se inscrever. Esse é um aviso. Quer dar os outros, Yasmin, de credenciamento? Lembrando, para quem ainda não estava acompanhando a gente, 40 minutos após o início da nossa palestra, a gente vai liberar o credenciamento lá no site, que aí é só clicar no botãozinho, que aí vocês vão estar credenciados, e aí vão estar com a participação contada para poder ganhar o certificado. Isso aí. Então, 19h40, 19h50 mais ou menos, entrem no site, né? Quem está vendo do site já fica lá o botãozinho na aba credenciamento, né? Quem às vezes tem alguma pessoa que tem inscrito, mas está vendo no YouTube, né? Quem tiver inscrito, gente, acompanha do site, né? Do Eventtree. Lá no site tem aba específica para pergunta, tem aba específica para comentário, né? Que a gente consegue selecionar melhor. Mas a gente está acompanhando no YouTube também, os comentários do YouTube, para quem não tem inscrito, né? E a gente também vai estar respondendo os comentários do YouTube. Então, até dia 22, nós teremos, né, as sessões abertas. Então, é depois de amanhã, gente, quarta-feira. Né? Na quinta, nós já vamos ter a palestra de auditoria, né, do dia 23. Então, na quinta-feira já não vai ser mais possível se inscrever, porque aí vai estar faltando só 4 palestras, né? São 7 palestras e, para ter certificado, precisa de presença em 4. Então, é isso. Vamos chamar aqui para essa conversa o nosso convidado de hoje, né, nosso querido professor Fredson Cerejo. Boa noite. Bem-vindo, professor. Fredson. Boa noite, galera. Boa noite para vocês. Prazer estar mais uma vez aqui. Oi? Estamos falando aqui com vocês. Prazer mais uma vez estar aqui, né? Mais uma vez. Fredson já participou conosco. Então, é muito currículo, gente, mas a gente falar um pouquinho. O Fredson Costa Cerejo, biomédico pela UNIRI, especialista em educação em saúde para preceptores do SUS, do Instituto Libanês, especialista em micropolítica e gestão do trabalho em saúde pela UFR, mestre e doutor em biofísica pela UFRJ, né? Já escreveu capítulos de livro, e-books, artigos científicos e mais de 165 citações, inclusive aí na Lancet e na Nature, né? Então, o professor Fredson vai falar para nós hoje sobre biomédica de saúde pública, especializações, residências e concursos. Muito obrigado, professor, por você estar aqui hoje. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Prazer imenso conversar, bater papo aqui com vocês a respeito da minha área de atuação, né? Deixa eu ajeitar as coisas aqui. E hoje, né, na verdade, eu tinha entrado. Deixa eu só parar um pouco lá. Pode parar um pouco a transmissão, por enquanto. Agora eu aviso para vocês. E eu tinha entrado, né, no YouTube, estava meio perdido. Eu falei, vou entrar aqui no YouTube aqui para poder ver o link, né, da transmissão. E eu acabei olhando, né, e vendo que eu já tinha feito uma palestra para vocês, eu acho que no ano passado, falando sobre empreendedorismo dentro da área de biomedicina, né? E hoje estou retornando aí falando sobre a minha atuação na área de saúde pública, a atuação do biomédico na área de saúde pública. Eu acho que algumas vezes chama bastante a atenção das pessoas, falar assim, o que o biomédico faz na saúde pública, né? Então, uma frase que eu gosto muito de falar é que a biomedicina é muito mais do que só análises clínicas. Mas, infelizmente, a gente ainda é muito enxergado dentro do serviço público como o cara do laboratório,
o cara que vai fazer diagnóstico, o cara que vai fazer a parte de biologia molecular, a parte que vai fazer desde o hemograma mais simples, o exame lá do xixi, do cocô, é o biomédico que faz? Beleza, sim, tá? Nós temos esta área de atuação. Mas quando a gente fala de serviço público, quando a gente fala de saúde pública, a gente passa a falar num leque muito maior de coisas e que é dentro disso que eu gostaria um pouco de conversar com vocês, né? Falar que biomedicina é muito mais amplo do que só isso, que a área de saúde pública, para que você entre hoje, você precisa ser concursado, tá? Eu acho que isso é fundamental entrar na cabeça do jovem, daquela galera que está na graduação, a situação hoje do biomédico, então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E, principalmente, quando não tem vaga para você, biomédico, na área de serviço público, que não abre concurso público, o que você tem que fazer, tá? Então, são três coisas aqui que eu separei para conversar para vocês a respeito da situação do biomédico dentro da área de saúde pública. Eu não vou entrar muito na área de o que eu vou fazer na área de saúde pública, eu vou detalhar isso para vocês, tá? Mas antes disso, eu queria conversar um pouquinho, né? Fazer um loopzinho aí, para a gente falar um pouquinho da situação do biomédico hoje, de maneira geral, tá? Eu vou pedir para a galera aí compartilhar a minha tela, que eu vou falar para vocês algumas coisas que eu já fiz de levantamento, tá? A respeito do biomédico, tá? Então, olha só, em 2017, deixa eu colocar aqui, eu vou falar para vocês desse artigo que eu publiquei aqui, desse aqui que foi o Saúde do Biomédico, mas esse aqui foi o primeiro artigo que eu escrevi para a Newslab a respeito do perfil do biomédico dentro de concurso público. Por que eu fiz esse levantamento, tá? Quem me acompanha nas redes sociais há bastante tempo aí sabe que, embora, né, eu tenha esse currículo maravilhoso, o pessoal fala, nossa, que currículo lindo, né? Queria ter um currículo desse, mas eu sempre falo para as pessoas, embora eu tenha um currículo, né, para alguns muito bonitinho, né, mas em 2008, tá, há 12 anos atrás, eu tinha terminado o doutorado na UFRJ, uma das melhores instituições do país, e eu fiquei desempregado, entendeu? Fiquei desempregado, vi minhas finanças ruírem, tive inúmeras dificuldades financeiras, tive problemas de recolocação no mercado, mandava currículo e não conseguia absolutamente nada. E foi exatamente passar em concurso público, ficar 10 meses desempregado após o doutorado, tá? Que me fez repensar, né, o que eu deveria fazer. Valia a pena para mim ser o cientista? Valia para mim ser o professor? Ou valia para mim ser o biomédico que ia trabalhar na área de análises clínicas e que, portanto, eu precisaria passar em concurso público para dar qualidade de vida para minha família, para os meus filhos e tudo mais, tá? Então, assim, em 2008 eu fiz o concurso público, em 2009 eu assumi, né? E esses 10 meses de desemprego eu realmente estudei pra caramba, estudei, sim, loucamente, comecei a analisar provas, a analisar as bancas, a analisar, porque eu fazia muito concurso público e ficava reprovado, né? Assim como muitas pessoas hoje em dia fazem a mesma coisa, né? O cara vai lá para tentar fazer um concurso público. Eu assumi esse mesmo posicionamento. Eu ia lá fazer o concurso público apenas por tentar. E esse não é o caminho correto, tá? Hoje, tá, eu sou dono, né, vamos colocar assim, né, proprietário aí do Preparo Biomédico, que é um curso focado em preparação de concurso para biomédico. Hoje, inclusive, a gente está abrindo um novo segmento aí junto com outros professores na área de preparação para perícia criminal. Então, hoje, meu curso preparatório, ele tem como foco o cara estudar tanto pré-edital quanto pós-edital. Então, no pré-edital, o cara tem simulado, o cara tem banco de provas, o cara vai ter lá acesso a videoaulas, a videoconferência, a saber exatamente, ter um roteiro de planejamento de estudos daquilo que mais cai no concurso público. E depois disso, quando a gente sai no edital, eu vou lá, analiso o edital e falo, ó, isso tem no meu curso, isso não tem. Vou lá, contrato um expert na área para poder gravar aulas ao vivo durante 10, 12 semanas, que é o tempo médio de liberação do edital até o dia da prova, para que o aluno consiga fazer
o seu processo de aprovação, e a gente já teve aí aprovados em concursos municipais, estaduais, federais, residências e futuramente também na área de perícia criminal. E o que eu vi exatamente em 2017, quando eu comecei a entrar nessa área de concurso público, eu falei, cara, eu queria avaliar o meu curso, eu queria avaliar a biomedicina, eu queria saber exatamente o que os biomédicos queriam, porque eu queria, né, criar cursos, né, de maneira geral. E, assim, quando eu fiz esse levantamento, junto com outros professores, né, que inclusive trabalham aí com as mídias sociais, né, a gente fez um levantamento aí com aproximadamente, ó, só para você ter uma ideia, a gente teve mais de 3 mil... esse estudo inicial aqui eu fiz com 579 pessoas, tá? 360 estudantes e 219 profissionais. Então, um universo aí de quase 600 pessoas. E o que eu vi em 2017, tá? Em 2017, que eu acesso em novembro de 2017, é que nós tínhamos aproximadamente, ali, ó, 9.715 biomédicos trabalhando no serviço público. E olha, de 2003, 2014, 2015, 2016, 2017, a gente só foi crescendo o número de biomédicos trabalhando no Sistema Único de Saúde, trabalhando no SUS, não necessariamente trabalhando com saúde pública, mas trabalhando dentro do Sistema Único de Saúde, seja em laboratório, seja em outras das mais diversas áreas aí. Tá bom? Então, assim, a gente tinha um quantitativo muito interessante de biomédicos que estavam trabalhando no SUS. Logicamente, a maior parte desses biomédicos, a concentração, a gente tinha lá, ó, Sudeste e Nordeste. Tá? Só para você ter uma ideia, se eu pego esse mesma avaliação, entro lá no Tabnet, né, que é onde a gente avalia, o QNES avalia a quantidade de biomédicos, hoje, no SUS, nós temos 17.250 profissionais biomédicos trabalhando no SUS. Tá? Agora, em agosto de 2021, né? A avaliação aí do último mês. Então, significa que a gente teve, de 2017 para 2021, um aumento quase que a gente dobrou, 77% de biomédicos. Tá? Então, eu não avaliei 2018, 2019, 2020, tá? Mas em 2021, a gente está aí com 17 mil biomédicos. Nem todos esses biomédicos trabalham em situações de concurso. Tá? Muitos, hoje, são contratados. Só que se a gente fizer uma avaliação, nesse ano aqui, eu avaliei, só para você ter uma ideia, a gente tem, nesse ano, 9.715 biomédicos em apenas 1.772 cidades, o que dava aproximadamente 30% das cidades do Brasil tinham biomédicos. Tá? As outras, vamos botar aí 70%, não tem biomédico. São mais de 3.500 cidades que hoje não tem biomédico. Mudou esse perfil? Olha, eu não fiz essa avaliação hoje para mostrar, tá? Mas vamos botar aí que está uns 65%. Ainda não melhorou tanto assim. Então, por isso, né, o último tópico que eu quero falar aí, se não tem vaga, o que você pode fazer? Eu vou falar mais no finalzinho aí, tá? Para que você tenha ideia de como que você pode incluir o biomédico na sua cidade, de como é que vocês vão conseguir fazer isso, tá bom? Então, assim, é realmente uma situação complexa, né? Não ter tantos biomédicos e, portanto, a concorrência em concurso público, por conta da estabilidade, é muito grande. Você tem ideia, hoje o biomédico de salário, ele tem um salário médio de 2, 3 mil reais. Tá? Alguns concursos públicos estaduais chegam a pagar mais de 5 mil reais. A gente está falando aí de concursos para secretarias de saúde, né? SESDF, Sensa, EBSER, por exemplo, está pagando 8 mil reais em alguns hospitais federais. Existem hospitais federais isolados. A gente está falando aí de concurso Fiocruz, Anvisa e NPI, pagando quase 10 mil reais para o biomédico, fora concursos da área de perícia criminal, que chegam a pagar, hoje mesmo eu publiquei, a gente tem hoje perito criminal, o pior salário no Espírito Santo, na faixa de 5 mil reais, e outros estados aí do Brasil chegando a pagar 10, 15 mil reais, e a Polícia Federal pagando 22 mil reais. Tá bom? Então, assim,
Você vê que a gente tem assim, uma enormidade de salários. Logicamente, a gente sempre ambiciona o melhor salário, sem dúvida alguma, a gente tem que manter esse foco, mas passar em um concurso público não é algo tão simplório. Dá para fazer? Sim, mas você tem que ter realmente tempo dedicado para estudar, tem que ter habilidade, você tem que ter competência de você chegar e analisar uma prova e conseguir fazer aquela prova ali. Algumas vezes aquilo que se ensina na faculdade está muito distante daquilo que está sendo cobrado no concurso público. Se eu não me engano, no último concurso que a gente teve, em média, tá? Em média, a gente está tendo aí 300 candidatos por vaga. Só que a gente já bateu na Polícia Federal 1.300 candidatos por vaga para perito criminal. Tá? Então, assim, é algo que a gente precisa, de fato, estudar. Outras profissões, o cara que faz direito, o cara está fazendo curso preparatório na OAB, o cara que é da medicina está fazendo concurso preparatório para residência, o cara que quer seguir carreira policial, o cara está em curso preparatório, o cara que está querendo seguir uma carreira militar, o cara vai para curso preparatório. O biomédico, ele não tem esse perfil. Tá? O biomédico, ele acha que é só ir lá tentar fazer a prova e ver o que vai dar. E aí a gente perde grandes oportunidades, porque existe uma sazonalidade muito grande entre os concursos públicos. Só para você ter uma ideia, alguns concursos, como a Polícia Federal, abrem a cada 10 anos. Secretarias estaduais abrem a cada 10 anos. O meu próprio concurso que eu fiz aqui para o interior do estado do Rio de Janeiro demorou 8 anos para abrir um segundo concurso. Então, assim, se você hoje tem uma oportunidade para estudar, estuda. Se prepare de maneira antecipada para os concursos públicos. Não adianta você esperar abrir o edital para que aí você... Nossa, que lindo, abriu o edital, agora que eu vou começar a estudar. Do dia da liberação do edital até o dia da prova, em média, são 12 semanas. 60, no máximo, estourando 90 dias. É muito pouco tempo para você estudar para conseguir fazer o processo de aprovação. Só para você ter uma ideia, existe um livro do professor Pierre, que fala sobre memorização. Ele fala que é muito mais fácil você ter maior nível de retenção de conhecimentos, estudando 3 horas por dia durante um ano, tá? Que você vai dar mais ou menos aí 1.000 horas, do que você tentar estudar 12 horas por dia durante 3 meses, que também daria aproximadamente 1.000 horas. Então, significa que a pessoa, mesmo que estude 1.000 horas concentrado, ele vai esquecer. Se ele esparça esse processo de aprendizado dele, ele tem muito mais retenção. Então, hoje, eu aconselho muito fortemente os meus alunos que eles estudem, façam uma preparação de médio a longo prazo, nunca de curto prazo, para poder passar em concurso. Visualiza aí, a gente já teve 77% de aumento de vagas no serviço público para o biomédico. É uma grande oportunidade para vocês que estão na graduação seguir e ter estabilidade. Algumas vezes a pessoa fica com aquele sonho, eu quero fazer residência, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado. Tem que fazer, o biomédico tem que fazer, mas ele pode inverter hoje a ordem, porque o mercado de trabalho está extremamente cruel para o biomédico. Só para você ter uma ideia, quando eu fiz essa avaliação aqui, eu rapidamente avaliei a quantidade de pessoas que estavam desempregadas na biomedicina, mas eu achei que 500 pessoas era um universo muito pequeno para poder estabelecer alguma coisa, tá? Então, depois vocês podem até ler esse artigo, mostrando aqui, maior interesse hoje, né? Hoje, em 2017, mas eu acho que continua ainda hoje, né? As pessoas entram para a faculdade de biomedicina, algumas vezes, muito focada em querer a área de perícia criminal, tá? Análises clínicas, banco de sangue, biomedicina estética sempre estão entre os maiores rankings, reprodução humana, tá? Imagem, são os maiores rankings hoje das áreas da biomedicina, mas não necessariamente são as que mais empregam. Tá? Se eu olhar, grande parte dos biomédicos hoje trabalha com análises clínicas. E aí eu vi, nesse ano, 84 pessoas falando que estavam desempregadas. E aí eu quis reavaliar esse meu estudo, amplificar esse estudo. Foi exatamente quando eu fui fazer isso em 2018, tá? Aquela avaliação foi de 2017, eu fiz uma avaliação do perfil do biomédico do Brasil em 2018. Tá?
Mais uma vez, recomendo que vocês leiam esse artigo aqui em detalhes, tá? Só que dessa vez, em vez de fazer com 500 pessoas, eu fiz com 3.513 pessoas, sendo 1.783 profissionais e 1.730 estudantes. Significa que eu amplifiquei muito mais a minha amostragem. Eu sou professor de bioestatística, eu sei exatamente aquilo que eu estou falando aqui. Tá? Então, assim, eu amplifiquei muito mais essa minha amostragem, sendo muito mais real esse dado. O dado anterior, para mim, estava fraquinho. Tá? Mesmo estatisticamente, ele estava correto. Mas a gente precisava, né, esfregar na cara e falar, bom, isso aqui é verdade mesmo. Então, só para você ter uma ideia aí, as áreas, né, de maior desejo, né, empregabilidade dos estudantes, algumas vezes, patologia clínica, biomedicina, hematologia, genética, perfusão, tá? Os que mais empregam, de fato, né, patologia clínica. E aí, esse dado aqui, em 2018, tá? Nunca trabalhei na área. 23% das pessoas se formavam e nunca trabalhavam na área. Olha só a quantidade de pessoas ganhando. Metade das pessoas ganham na faixa de 2 a 3 mil reais. Salário medíocre, salário muito baixo. Então, como que eu faço para ganhar mais de 5 mil? Perceba, aqui essa fatia ainda é pequena. Tá? Ó, faixa de 4, 5 mil, mais 5 mil, a gente está falando aí num universo aí de 10% de pessoas. Tá? Olha só a realidade da biomedicina. Então, existe probabilidade de você, de repente, estar hoje nessa situação ganhando pouco? Sim. A grande maioria dos biomédicos, ele vai estar ganhando muito pouco. Eu recentemente reavaliei essa... Deixa eu ver se eu abro aqui novamente. Vou mudar de conta, deixa eu mudar só minha conta aqui. Eu reavaliei, toda semana eu tô dando aula gratuita, né, no YouTube. Normalmente eu disponibilizo essa aula gratuita. Deixa eu acessar minha outra conta aqui. E mesmo em 2018, tá? Estando com essa situação, eu comecei a refletir. Eu falei, gente, será que eu não vou querer escrever um artigo em 2021 sobre isso? Ou talvez 2022. Mas eu vou começar a coletar esses dados. E aí eu comecei a coletar novamente esses dados. E aí eu fiquei realmente mais impressionado, porque essa situação hoje do Covid, do confinamento, essas questões hoje que estão acontecendo aí com a gente aí, aumentou mais ainda o desemprego entre os biomédicos. Só para você ter uma ideia, hoje, olha só, a gente está aí, ó, 38% dos biomédicos estão desempregados. É uma situação complicada? Muito complicada, tá? Então, eu fico realmente... Eu falo isso demais para os meus alunos, na rede social eu sempre estou falando sobre isso, o quanto hoje a gente está numa seara complexa, que é falar que, eu estou esperando chegar um emprego, eu vou me formar e eu vou arrumar um emprego. Não está bem assim, galera. Tá? Tá uma situação realmente complicada e a gente tem que começar a se posicionar. Se posicionar daquilo que você quer daqui para frente. Você pode adiar isso aqui. Você pode adiar, fazer mestrado, fazer doutorado, mas você está apenas adiando uma realidade do biomédico hoje, que é o desemprego. Muitas dessas pessoas aqui estão, inclusive algumas, já entrei até em contato com essas pessoas aqui para avaliar a situação delas. Muitas dessas pessoas têm especialização, têm mestrado, têm doutorado e estão desempregados. Tá? Então, hoje eu tenho até um projeto com algumas dessas pessoas aqui, falando sobre a empregabilidade dentro da biomedicina, para refletir esse processo aí, para a gente conseguir alavancar e mudar de situação, principalmente falando sobre empreendedorismo. Tá? Então, assim, hoje tem muita gente que não sabe correr atrás do próprio dinheiro. Tem muita gente que está esperando emprego. Esperar emprego hoje, em 2021, é loucura. A gente saiu de uma situação de trabalhabilidade e hoje estamos numa situação, né, de empregabilidade, né, a gente passou para trabalhabilidade. Então, hoje a gente tem que saber gerar a nossa própria renda. A gente tem que começar a correr atrás.
trabalho hoje para o biomédico, eu aconselho a pessoa a fazer concurso público. Está tendo vaga, não é a quantidade de vagas que a gente gostaria. Logicamente, inclusive, vou falar na última etapa aí da nossa palestra aí. Não é a quantidade de vagas que nós gostaríamos, mas existem as vagas. Todo mês tem vaga saindo para biomédico. Tá? Fiz, inclusive, uma avaliação que ainda não está publicada. Ainda não publiquei sobre isso aqui. Eu já estou começando a coletar os dados. Deixa eu ver se está aqui. Ó. Deixa eu só reduzir isso aqui. Nós temos aí nos últimos 3 anos, de concursos públicos, tá? Nós estamos tendo uma média de concurso público dentro da biomedicina, tá? De 5 concursos por mês. Significa que toda semana abre algum concurso público em algum local do país. Tá? Em algum local do país. Pode ainda não ser a sua cidade, mas você tem que esperar por ela. Existem, logicamente, alguns cursos que, bomba de concurso, né? Como, por exemplo, enfermagem, tem concurso pra caramba, mas se você é biomédico, existe também oportunidade. É pouquinho o concurso público? É pouquinho, mas a gente está falando do universo de 17 mil pessoas, sabendo que hoje a quantidade de biomédicos formados no país, aí, total, o conselho elenca aí na faixa de 70 a 100 mil profissionais. Tá? Então, significa que boa parcela desses profissionais hoje estão trabalhando no serviço público, mas, alerta, 40% estão desempregados. Então, é uma opção hoje você passar em concurso? Com certeza. Só mais um dado aqui, que eu acho super interessante e pertinente, tá? Quem hoje ganha mais de 5 mil reais na biomedicina é apenas 2%. Você adivinha, quem são esses 2% concursados? Tá bom? Quem ganha mais de 5 mil hoje no Brasil, o cara é concursado federal, estadual, municipal. Esse cara está nessa parcela aqui. Tá bom? Então, significa... esse estudo aqui eu fiz com os meus seguidores. Então, significa que existe um perfil hoje muito jovem, né? De pessoas aí na faixa de 25, no máximo 35 anos que me seguem, que são recém-formados. Tá? Mas, hoje, quem está ganhando nessa faixa aí, sem dúvida alguma, a gente pode colocar que a maioria são concursados. Tá? Então, a gente tem hoje uma parcela muito significativa dessas pessoas aí que estão desempregados e hoje, se você está desempregado, começa a estudar para concurso. Uma frase que eu gosto muito é que quem se antecipa governa. Se hoje você está vendo essa realidade aqui, se antecipe. Ah, Fred, eu estou no primeiro período. Não tem importância, já começa a estudar para concurso. Começa a cobrar do seu professor questões de concurso. Começa a cobrar dentro da universidade, que não adianta você ficar aprendendo a fazer pipetagem se não tem emprego para você. Não adianta você querer ficar aprendendo a repimboca da parafuseta em bioquímica, o ciclo de Krebs, se aquilo não está caindo em concurso. Então, traga para a sala de aula a discussão daquilo que está caindo em concurso público. De nada adianta para a gente ficar aprendendo minúcias. Ah, o Prime, o não sei o quê, o não sei o que da biologia molecular, se isso não está dando empregabilidade. Então, vamos focar e vamos cobrar dos professores que dentro de sala de aula também comecem a ter esse olhar. Não adianta. Hoje, o universo da biomedicina não pode ser exclusivamente somente o científico. Algumas vezes a gente está mascarando, a gente está num conto de fadas, numa ilha da fantasia, dizendo que o biomédico vai ser só cientista. A ciência no Brasil ela está defasada, ela está quebrada, o governo, né, sucateou, a verba de ciência e tecnologia, né, caiu demais, gente. Então, assim, hoje, se eu falar, sei lá, década de 80, 90, 2000, podia ser que o Brasil ia bombar e ter uma porrada de cientista aí, de ter verba pra caramba, mas hoje não está legal. Então, ter uma visão hoje de iniciação científica que vai fazer apenas ciência e tecnologia nesse Brasil está complexo. Tá? Então, vamos cobrar nossos professores, cobrar nossas instituições, para que, de fato, a gente tenha um olhar sobre a realidade da biomedicina, que talvez não seja esse só de ciência. Então, a gente tem que, né, tirar essa máscara e começar a tentar enxergar um pouco mais além do que só ficar falando sobre ciência, 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 ciência. Sei que eu sou apaixonado
sobre ciência, eu fiz ciência, eu publiquei artigo, tenho várias citações em várias revistas importantes. Mais do que publicar, eu tenho 50 artigos publicados, é mais importante você ter citação do que publicação. Meu laboratório sempre primou sobre isso. A gente tem que fazer um trabalho de excelência. Você pode ser reconhecido mundialmente por um único artigo. Agora, de nada você publicar 100 artigos vazios publicados na revistinha do raio que parta lá, no raio das candongas, lá no meio da Suécia. Aquilo aí não serve para nada. Tá? Então, acho que é extremamente importante a gente entender e cobrar. Estou no primeiro período, cobre do seu professor. Fred, mas eu estou agora chegando no 5º, 6º, 7º, 8º. Existe uma lei no MEC, agora eu não vou lembrar o número certinho, tá? Se chama, só jogar no Google, antecipação de colação de grau. Quando você passa em um concurso público no seu último ano, a universidade, ela é obrigada pelo MEC a fazer uma banca e fazer a antecipação da sua colação, justamente porque lá nessa lei fala que o aluno que passa em um concurso público, ele já está com todas as necessidades educacionais supridas. O cara fez aquilo que ele precisava, ele passou no concurso público. Não precisa ficar agarrando o cara por conta de TCC, não precisa ficar agarrando o cara por conta de disciplina optativa, não precisa ficar agarrando o cara por conta de minúcias de algo interno burocrático da universidade. Tá? Então, existe uma lei no MEC, é só você jogar lá, antecipação de colação de grau, concurso público. Vai ter um monte de site aí, leia, aprovação, tem a coisa jurídica já que falam sobre antecipação de colação de grau. Só jogar isso aqui no Google, você vai ver um monte de informação extremamente pertinente para que você comece a repensar essa situação aí. Estudou, está no último ano, passou no concurso, você tem que antecipar a sua colação de grau e ponto final. A faculdade tem que fazer isso, é obrigação. Algumas universidades privadas não gostam de fazer isso, tá? Mas a universidade pública faz e a universidade privada também tem que fazer. A gente tem que ser muito claro com relação a isso, tá bom? E aí, vamos falar agora sobre... Então, já falei aqui de aula gratuita, já falei da situação do biomédico, já falei também que está tendo muito concurso público aí para o biomédico, não é a quantidade que a gente gostaria, mas é a quantidade que a gente tem, e a gente tem que estar preocupado com aquilo que a gente vai passar. Não é estar preocupado que tinha que ter 100 concursos no Brasil para biomédico. Não, a gente tem que estar preocupado com aquilo que realmente está acontecendo, que está dentro da nossa realidade. Bom, perfil do biomédico no Brasil, depois vocês procuram esse artigo aqui, e vamos falar agora sobre saúde pública. O que o biomédico vai fazer na saúde pública? Fred, você trabalhou nessas áreas aí da saúde pública? Vou falar para você. Eu, quando saí da faculdade, a minha única ideia, pensava na vida, era ser cientista. Eu fiz mal e porcamente um estágio em análises clínicas, 10 anos atrás, entendeu? Eu estava em 98, alguma coisa assim na faculdade, fiz um estágio rapidinho lá, só para constar mesmo, aquelas 500 horas, que se eu fui 300 foi muito, entendeu? Estou sendo muito sincero, não era a área que eu gostava, não era a área que eu estava apaixonado. Eu queria fazer ciência e tecnologia, eu queria descobrir a cura de um monte de coisa, não era a área que eu queria. E aí, quando eu fiquei desempregado, comecei a estudar para concurso público, eu falei, cara, eu vou trabalhar na área de análise clínica, não tem jeito. Quando eu passei no concurso público, eu fui me apresentar no laboratório. E quando eu me apresentei no laboratório para fazer exame admissional, eu virei lá para o pessoal e falei, olha, eu vou trabalhar aqui com vocês, porque eu sou biomédico, eu passei no concurso público. E a farmacêutica de lá virou para mim e falou assim, olha, você não vai entrar aqui não. Meu marido é farmacêutico, ele passou no concurso, mas você não vai assumir até que ele assuma aqui no laboratório, que ele tirou em segundo lugar. Falei, mas eu tirei em primeiro, eu devo estar vindo para cá. Falei, aqui você não bota o pé. E ela fez de tudo no RH, na prefeitura, secretário de saúde, para que não me colocasse lá no laboratório. E aí, me colocaram onde? Colocaram em áreas que eu nunca vi na vida. A primeira área que eu fui trabalhar foi na área de vigilância sanitária. Essa disciplina de vigilância sanitária era optativa na minha faculdade. E me diz, eu fiz? Não, não fiz.
não queria fazer disciplina optativa, fiz o mínimo possível, e eu perdi a disciplina. Não fiz nem essa disciplina de vigilância sanitária, nem muito menos a disciplina que é de saúde pública. Essas duas eram optativas na minha faculdade, eu não estava nem aí. Tá? E aí, quando eu fui parar na vigilância sanitária, olha que coisa importante quando você passa no concurso público. Eles te dão treinamento gratuito. Né? Você não sabe fazer? A gente te treina, não tem problema. Eu falei para eles, olha, eu entrei na vigilância sanitária, mas eu não sei fazer nada. Não tem importância. A gente vai te mandar para a Fiocruz para fazer um treinamento na Fiocruz. E lá fui eu, para a Fiocruz. Fui trabalhar lá na vigilância na área da dengue, passei lá um mês na Fiocruz fazendo treinamento, e aí eu tive todas as minhas capacitações ali. Coisa boa de serviço público, capacitação. Mais uma vez, você sempre vai ser indicado para estudar e se capacitar cada vez mais. Se está a nível municipal, eles vão te estimular para que você faça especializações. Se você está a nível estadual e federal, eles vão te estimular que você faça mestrado e doutorado. E olha que legal, você vai ter liberação do seu dia de serviço com manutenção do seu salário. Eu fui indicado para fazer gestão pública municipal na UF. Eu fui indicado para fazer gestão, né, gestão pública municipal e gestão de saúde pública na UF. Eu fui fazer também a especialização em educação e saúde no Sírio-Libanês. No Sírio-Libanês, eram 3 vezes por semana que tinha que estudar para o Sírio e eu ia apenas 2 vezes por semana na Secretaria de Saúde. E eu tinha manutenção do meu salário e isso durante 2 anos. Tá? Então, significa que eles te dão muito apoio para fazer treinamento. Eu fiz várias especializações, no caso, ganhei títulos, títulos. Tem títulos aqui na parede, aqui, títulos, tá bom? Isso me valeu 3 especializações. Mais ainda, tá? Eu tive vários treinamentos, inclusive na própria área de vigilância sanitária, quando comecei a fazer inspeção de laboratório. Fui para a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, trabalhar na vigilância sanitária durante um mês lá, para aprender a fazer inspeção de laboratório. Então, olha só, você tem treinamento quando passa no concurso público, tá bom? Então, vamos falar um pouco das áreas lá dentro. Então, eu falei para vocês, eu não fui trabalhar na análises clínicas, acabei indo para a vigilância sanitária. Quando abriu um laboratório novo no hospital, acabaram me redirecionando para o hospital. Não fiquei na área de análises clínicas nem 6 meses lá no hospital. Eu acabei fazendo várias estatísticas, levantamentos, algumas coisas pop, algumas coisas no laboratório, acabaram me enxergando na área da gestão e me encaminharam para que eu trabalhasse na vigilância sanitária, só que na área de gestão. Né? Depois, quando eu fui lá para a vigilância sanitária, que é uma das áreas que a gente trabalha, eu comecei a ter contato com NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Eu tive contato com o pessoal da atenção básica, que também é uma área de atuação do biomédico. E como é que o biomédico trabalha no NASF? Treinamento e capacitação, tá? Treinamento, palestra para a comunidade, fazendo educação em saúde, e você também, né, junto com o NASF, você vai fazer, né, orientação para aquela população. Orientação de hipertenso, de diabetes, orientação com relação à dengue, a cuidados de vida, cuidados nutricionais, a saúde bucal, enfim, uma série de coisas que eu tive que montar. Palestra para poder dar em escola. Fui coordenador do programa Saúde na Escola. Então, eu tinha que fazer palestra junto com o enfermeiro, junto com o dentista, junto com o médico, junto com a equipe de saúde bucal, junto com a equipe de agente comunitário de saúde, agente de endemia, tá bom? Então, eu comecei a fazer palestra e depois eu comecei a fazer também a parte de treinamento e capacitação. Deixa eu ver aqui uma outra área aqui, ó. Então, hoje, vigilância em saúde. E aí eu comecei a fazer a parte de vigilância em saúde, que engloba vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e a vigilância sanitária. Todas essas áreas aí, hoje, se bobear, são assumidas por pessoas totalmente desqualificadas. Algumas vezes o governo, né, numa eleição, coloca lá o cabo eleitoral para trabalhar numa determinada área dessa. Então, eu já vi algumas vezes pessoas com baixo nível de instrução, algumas vezes o cara era técnico de enfermagem e estava assumindo uma posição
de liderança, de coordenação, numa das áreas aqui. Tá? Então, e é complicado, né? Você ter esse nível de pessoas aí sem esse preparo. Hoje também a gente tem a área de saúde do trabalhador, trabalhar com acidente de trabalho, acidente perfurocortante, orientação, capacitação. Hoje, inclusive, tem crescido na área do biomédico aí, a gente teve uma resolução recente falando da atuação do biomédico na área de vacinação. Hoje, por conta do Covid, a gente teve liberação de fazer vacinação e também tem uma portaria, uma resolução interna nossa aí falando sobre assumir a responsabilidade técnica de central de vacinas, tá bom? Então, é uma área também que o biomédico pode atuar, a área sanitária, a parte toda de infraestrutura laboratorial. Hoje eu trabalho na parte de gerenciamento do ambiente laboratorial, que é o GAL, tá? Que é uma área bem interessante, onde a gente vai repassar, né, os exames para o laboratório LACEN, tem que fazer todo o levantamento epidemiológico. Tem a parte de imunização, que eu falei, vigilância, e a parte de educação em saúde, educação permanente, tá? Que a gente chama treinamento e educação permanente. Quando a gente vai fazer para treinamento para profissional, a gente chama educação permanente. Educação em saúde, quando a gente vai fazer capacitação para a população sobre uma determinada temática de promoção de saúde, prevenção de doenças, tá? Então a gente dissocia essas duas partes. Eu fiquei como coordenador de educação permanente na Secretaria de Saúde aproximadamente por uns 5 anos, tá? E eu acabei sendo também coordenador regional de educação permanente, onde eu era responsável por 12 cidades aqui no meio de Paraíba, aqui no estado do Rio de Janeiro, e a gente era responsável por fazer capacitação para mais ou menos 10.000 profissionais aqui na região. Tá? Eu fui coordenador durante uns 3 anos, coordenador regional, ia para o Rio de Janeiro, né, para a Secretaria Estadual de Saúde, a gente fazia reuniões mensais e também semanais aqui no Médio Paraíba. Então, inclusive, essa experiência acabou gerando um livro que é a Educação Permanente em Saúde, Caminhos Percorridos aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu fui responsável aqui na organização desse livro, e nesse livro aqui a gente fala sobre todas as estratégias de integração, ensino, serviço, faculdade e ambiente de trabalho, e eu falo basicamente também sobre o processo de licitação nesse livro, que é uma coisa muito complexa, né? Você trabalhar com a parte de licitação, principalmente para contratualização de cursos. Tá? Então, só para você ter uma ideia, o Médio Paraíba, a gente teve, durante uns 8 anos, mais ou menos, nós tivemos uma verba de R$1 milhão para fazer capacitação, e eu fui responsável por destrinchar essa verba aí, para liberação dessa verba, para a gente fazer processo de capacitação em 12 municípios aqui da região. Tá? Então, foi um trabalho realmente bem complexo, bem bacana, teve uma experiência assim, fundamental nessa área aí. Tá? Então, existem muitas áreas dentro do serviço público que a gente pode fazer, principalmente nas áreas de planejamento de saúde, a parte estratégica de planejamento de saúde. A gente tem uma carência gigante. Hoje, eu tenho participado de um curso do CONASEMES, que é um curso que fala do Ser Gestor SUS. E esse curso, né, que é um curso de aprimoramento, são 10 meses, ele fala basicamente de planejamento estratégico de saúde, como é que a gente pode implementar isso tudo no serviço público, para que a gente possa ter secretários de saúde mais bem preparados para o processo de gestão. A cada ano que passa, parece que o grau de capacitação dos gestores é cada vez pior. Acaba vindo muita gente via política e não via técnica. Né? O cara não tem capacidade técnica para estar exercendo determinados cargos, e isso tem sido enxergado como uma deficiência gigante na área do SUS. Então, hoje, trabalhar na saúde pública, a gente tem que pensar estrategicamente em planejamento, regulação também é uma área que eu vejo muito fraca, mas a parte de regulação é uma área que a gente... Regulação.
Hoje, nós temos aí, ó, esse levantamento que eu fiz, nós tínhamos 3 biomédicos trabalhando na área de regulação no Brasil. Tá? Então, assim, realmente é uma área bem interessante que o biomédico pode trabalhar. Então, o biomédico vai trabalhar concentrado na área de diagnóstico, lógico, tá? Mas hoje o biomédico está trabalhando em laboratório de saúde pública, o biomédico está trabalhando em unidade mista, o biomédico está trabalhando na Secretaria de Saúde, está trabalhando em pronto-socorro, laboratório no LACEN, tá? E outras áreas mais diversas, como, por exemplo, a Central de Regulação, Centro de Apoio à Saúde da Família, tá? Centro de Parto, olha só, até na atenção psicossocial a gente está tendo hoje biomédico. Biomédico em home care, tá? Isso no serviço público, atendimento a domicílio. Tá? Então, você vê que nós temos muitos biomédicos, né? Essa avaliação em 2018 já tínhamos 10 mil biomédicos, e a quantidade de áreas que a gente tem é tamanha dentro do serviço público. Tá? Então, depois deem uma olhada, pesquise um pouquinho mais sobre isso aqui. Existem muitas áreas hoje que elas não estão sendo realmente exploradas. Por que que não é explorado? E aí a gente chega no nosso finalzinho aí, né? Então, a nossa palestra, eu acho que já está quase terminando aí. Pode até parar um pouco de compartilhar a tela aqui, se puder aqui, quem estiver acompanhando aí. Hoje a gente tem uma situação muito complicada, que é que o gestor, né, o prefeito, o secretário de saúde, não sabe quem é a gente. Tá? Eles não sabem o que o biomédico faz. Então, você que está aí é que tem que apresentar a profissão para o biomédico. Né? Olha, a gente tem biomédico. Né? Você tem que apresentar isso para o prefeito, você tem que apresentar isso para o político, você tem que apresentar isso para os secretários. Você não precisa ficar esperando ninguém fazer por você. Você está na sua cidade, não tem biomédico na estrutura do plano de cargos e salários, você vai hoje, você vai na sua cidade, né? E você vai lá procurar a Câmara de Vereadores, você vai pedir uma cópia do plano de cargos e salários. É uma lei. A lei foi feita na Câmara Municipal e ela é disponibilizada para o povo. Tá? Então, você vai lá e pede o plano de cargos e salários. Se o plano de cargos e salários não tiver, né, o curso biomedicina dentro da área laboratorial, seja o que for, o que você vai fazer? Você vai olhar e falar, opa, só tem farmacêutico bioquímico. Então, você vai redigir um documento, você vai jogar lá, Diretriz Curricular Nacional do curso de farmácia. A partir de 2000, acabou a nomenclatura farmacêutico bioquímico. Não existe, agora é só farmacêutico. Então, significa que a lei no seu município que fala vaga para farmacêutico bioquímico, ela está errada, porque ela está desatualizada. Então, você tem que pegar um documento, escrever esse documento, conforme a diretriz curricular do curso de farmácia. Não existe mais farmacêutico bioquímico. Hoje, a estrutura da Secretaria de Saúde contempla a farmacêutico bioquímico. Só que existe uma profissão chamada biomedicina. Né? Você vai escrever o que é biomedicina, o que faz. Pega esses artigos aí que eu falei das atuações em várias áreas diferentes, escreve um documento, bate de porta em porta do gabinete e entrega uma cópia para cada vereador. E fala assim, ó, eu gostaria de solicitar uma audiência pública, que eu vou convidar biomédicos da região, os professores da universidade, tá, que criaram um curso de biomedicina, o seu coordenador, entendeu? Para que mostre numa audiência pública na cidade que você está o curso de biomedicina para os vereadores. Então, você redigiu o documento, entrega, protocola também na prefeitura, tá? Você tem que formalizar isso protocolado. Você vai protocolar na prefeitura, solicitando o comparecimento do secretário de saúde à audiência pública, ou prefeito ou vice, tá? E aí você vai protocolar isso na prefeitura, vai protocolar na Câmara a entrega para todos os vereadores e vai caçar um vereador para abraçar a causa. E aí esse cara que abraçar a causa, ele vai mexer politicamente ali dentro da audiência pública. Você vai fazer uma audiência, é uma escuta, né? O nome é audiência, é isso mesmo, é uma escuta do povo. Então o vereador ele tem a obrigação de escutar o povo. Então ele vai escutar quem? Vocês, né? Que estão aí interessados em implementar. E aí o que acontece? Você só precisa fazer uma única modificação. Acabar com a palavra
farmacêutico bioquímico e trocar pela palavra analista clínico, tá? Ou analista de saúde pública. Acabou. Né? E aí, quando você muda essa palavrinha-chave, analista clínico, aí pode englobar o biomédico e o farmacêutico bioquímico, sem ônus para a prefeitura. Não é a criação de cargo, tá? Não é a criação do cargo de biomédico. Pode até ter uma lei para isso, mas você está solicitando apenas a troca do nome para incluir também em um próximo concurso público a vaga do biomédico, tá? Então, esta é a primeira situação que você vai ter que fazer, tá bom? Então, protocolar. Segunda atitude que você pode fazer, e aí não tem mais jeito, né? Se abrir o concurso público na sua cidade, se souber o burburinho que vai abrir para farmacêutico bioquímico, você vai lá e dedura para o conselho e pede para o conselho, fala, pô, vamos fazer um mandado de segurança coletivo para a inclusão do biomédico. E aí o conselho ou o sindicato, que é o mais correto, embora a gente tenha de 27 estados, a gente só tenha 5 sindicatos de biomédicos no Brasil, que ninguém se organiza. Se você ainda não organizou, você hoje, estudante, pode organizar um sindicato também, começar a fazer essa mobilização. Tá? E o que você tem que fazer? Né? Se abrir o concurso público para a sua cidade, não tem vaga para biomédico. Você vai recorrer ao conselho. E aí o conselho pode ou não fazer um mandado de segurança coletivo. Tá bom? E aí, beleza, fez o mandado de segurança coletivo, você vai lá e entra. Existe também a situação onde você vai fazer um mandado de segurança individual ou privado. Tá? É aquela situação onde que o conselho não foi lá e fez, mas a gente teve uma segunda situação, que foi que você quis fazer o concurso público mesmo assim. Estava tudo escrito lá. A linha, né, o tópico que fala do plano de cargos e salários, quando fala farmacêutico bioquímico, tem que estar lá. Farmacêutico que vai trabalhar na área de laboratório clínico. Opa, legal. Farmacêutico que vai trabalhar na área de laboratório clínico, mas dispensação de medicamentos, mais farmácias, aí lascou. Aí você não consegue fazer. Tá? Mas se tiver especificamente, se você souber que a vaga é para o laboratório de análises clínicas, pode tentar, pode entrar, e aí você vai recorrer judicialmente. Você vai ter que contratar um advogado, né, na sua cidade. Eu tenho um advogado no meu curso que eu indico para os meus alunos. Inclusive, agora, recente, teve uma aluna minha que passou num concurso público, e eu já indiquei meu advogado lá para justamente fazer essa solicitação, né, do mandado de segurança individual para que ela consiga assumir a posse, né, ter a posse do cargo público ali. É super fácil. Por quê? Porque já existe jurisprudência. Se você joga no Google, tem uma porrada de casos já feito, que o juiz deu causa para o biomédico, ela passou no concurso público para vaga de farmacêutico bioquímico, pode assumir. Então, o juiz da sua comarca, da sua cidade, ele tem que assumir. Ele vai ter que fazer também esse mandato aí. Vai ter que olhar aquele mandato e falar assim, olha, precisa realmente dar a vaga para o farmacêutico bioquímico para esse biomédico, porque ele foi aprovado no concurso público, aí não tem jeito. Tá? Então, nessa situação, você pode fazer e que vai dar certo. Tá? Então, a gente tem essas 3 opções aí. Primeira opção, você vai fazer a audiência pública. Você já pode fazer hoje. Tá? Segunda opção, abrir o concurso, vai lá e pede uma solicitação para o conselho fazer mandado de segurança. Terceira opção, vai lá e faz o concurso. Se você for aprovado, contrata advogado. Tá? São essas 3 situações que a gente tem. E aí, nessas situações, aí você vai conseguir, com certeza, entrar no serviço público, passar em um concurso público, e tomara que realmente seja um concurso público que você goste e que tenha um bom salário. E aí você vai sair dessa seara horrorosa aí de estar ganhando R$1.000, R$2.000 como biomédico, ou pior, estando desempregado logo após a graduação. Gente, bota na cabeça, não adianta você hoje sair da graduação sorrindo, falando que vai passar para o mestrado. Aquilo aí é apenas uma tapeação. Ah, Fred, meu sonho é fazer residência. 2 anos de residência, pé na bunda. Tá? Depois disso, ninguém vai pagar R$3.000 para você só porque você tem residência. Vai pagar o salário
piso da sua região. Se tiver, tá? Porque o entregador pode, inclusive, pagar a menos do que, de repente, está pagando para um farmacêutico bioquímico. Tá? Então, assim, essa é uma situação dramática hoje no Brasil para o biomédico, mas que tem forma de você fugir disso. E fugir é se antecipar. Quem se antecipa governa, começa a estudar logo, que com certeza você vai estar realmente fugindo, não é fugindo, né? Mas adiando essa coisa de mestrado e doutorado, deixa para quando você passar na Anvisa, deixa para você quando passar para perito. Aí o cara vai te falar, não, olha, tem um mestrado ou um doutorado em toxicologia, você vai lá e faz, entendeu? Mas deixa para você passar para perito criminal, aí depois você faz mestrado, doutorado, não, entendeu? Agora não adianta você falar, eu vou fazer mestrado e doutorado em toxicologia. Tem gente fazendo mestrado e doutorado em áreas tão obsoletas, em áreas tão, assim, idiotas, desculpa o termo, não serve para nada, entendeu? Serve mal ou bem para publicar artigo no ponto final. Tá? Estou sendo muito, sim, na lata, conversando realmente a verdade, que algumas vezes as pessoas passam a mãozinha na cabeça, falam, não, biomedicina é linda, faço biomedicina por amor. Não, você tem que fazer biomedicina para ser uma profissão que te dê sustentabilidade, que você consiga cuidar da sua família, que você consiga comprar sua casa, comprar seu carro, comprar sua moto, ter plano de saúde, ajudar os outros, ter prosperidade financeira. A gente não está falando aqui de ficar rico, tá? Próspero é a pessoa que tem o suficiente para ela e ainda pode ajudar outras pessoas. Tá? Então, assim, a gente tem que ter esta ambição positiva. Quero ser próspero dentro da biomedicina. Então, passe em concurso público. Com certeza vai mudar a sua cabeça, porque, para mim, foi um divisor de águas, antes e depois do concurso público. Depois do concurso público, o negócio mudou completamente. Beleza, galera? Então, fico por aí. Agradeço mais uma vez a participação aí de vocês. Tá? Quem quiser me procurar aí nas redes sociais, é só entrar em contato comigo, só jogar o nome Fredson Cerejo, vai aparecer o cara lá, tá bom? E aí você me segue aí nas redes sociais. Vai ter agora, em outubro, liberação de um novo curso aí, Prepara Perito e Prepara Biomédico também para vocês. Valeu, Arthur, pelo convite mais uma vez. Agradeço aí. Professor, tem as suas palavras aí. Prosperidade financeira, né? É o nome, né? Não, inclusive, meus alunos, nada de biomedicina por amor. Essa hashtag eu odeio. Não faço nada por amor assim. O professor aqui, inclusive, numa última palestra, a gente comentou, né, que aqui em Uberlândia é muito complexo, porque não existe o cargo de biomédico, né? E a prefeitura atualmente é contra o cargo, a criação do cargo, né? Então, a luta complicada. Quem é contra é farmacêutico. Quem é contra é farmacêutico. Não é a prefeitura que é contra. É lobby político. É isso que vocês têm que começar a fazer. Não, com certeza. Então, nós temos uma pergunta aqui da Giovana, né? Uma das nossas organizadoras também aqui. A Ellen Moreira, uma das nossas palestrantes, comentou, né? A Aline Maria. A Ellen Moreira falou assim: professor, muito complicado o mercado de biomédicos, mas tem entrevistado profissionais que não conseguem passar uma prova básica para continuarem no processo seletivo. O senhor falou sobre isso tudo, né? Isso aí. Infelizmente, a gente está bem distante. A gente tem uma situação hoje que é complicada, né? Eu, na minha rede social, eu sempre falo bastante sobre isso. E eu falo assim, tem que estudar. Eu vejo uma postagem, tem gente que posta assim, o perito criminal, 20 mil, tem 10 mil curtidas. Você entra nesses perfis aí bonitos da biomedicina aí, que tem mais de 100 mil seguidores, você vê que os caras postam qualquer coisinha, tem um monte de curtida, tá todo mundo ali curtindo, mas ninguém está estudando. Entendeu? Então, essa é a grande sacada. Fuja das redes sociais. Você tá de bobeira na rede social, você podia estar estudando. Se você hoje não está estudando, você está marcando bobeira. Fala a sua pergunta pessoalmente. Inclusive, fui eu que pedi o edital Fredson pelo
pelo Instagram do DA sobre o assunto do concurso para biomédico no ramo militar, né? Para aeronáutica, exército e marinha. Mas esses cargos têm o nome de farmácia, né, Fredson? Mas lá tá as atribuições que é um analista clínico que faz. Aí é uma coisa que eu tô com muita dúvida, assim. Se começar a estudar, se de fato eu vou ter um respaldo, porque eu sei que nos editais também falam dessa questão de distribuição de medicamentos. Mas, assim, até toda a base teórica do edital é para analista clínico, assim. Então, vamos lá, olha só. Farmacêutico bioquímico. Cargo hoje desatualizado desde 2000 pela Diretriz Curricular Nacional. Tá? O próprio Conselho hoje proíbe que o farmacêutico preste concurso público sem ter especialização em análises clínicas, porque eles não aprendem isso na graduação. Tá? Então, é um fato que o próprio Conselho de Farmácia verifica isso. Porém, o plano de cargos e salários, estando desatualizado, vai lá para trás e vale aquilo ali. O farmacêutico bioquímico trabalha em 2 áreas, sim, mas também existem resoluções proibindo o farmacêutico de atuar em duplicidade. Então, ou ele vai trabalhar na farmácia, ou ele vai trabalhar no laboratório. Ponto final. Tá? Então, quando você entende, você sabe exatamente essa atuação, você consegue quebrar isso. Tá? Então, juridicamente, você vai ter que fazer um levantamento junto com o advogado, solicitando que aquele cargo, de fato, aquela vaga vá para onde? Esse farmacêutico, de fato, ele vai trabalhar na área de dispensação farmacêutica. Mas o nome é farmacêutico bioquímico. Tá? E aí a gente cobrou porque está no estatuto desatualizado do plano de cargos e salários. Tá? Área militar, sonho de consumo de biomédico, assim como perícia criminal. Tá? Biomédico, desculpa, mas não vai fazer para militar. Por quê? A mudança do Estatuto Militar está na Constituição, só faz em época de guerra ou com aprovação de 100% do Senado. Está na Constituição. Ou o presidente da República vai virar e falar, opa, estou com uma ideia aqui, vou botar biomédico nas Forças Armadas. Isso nunca vai acontecer. Tá? Nunca vai acontecer. Então, assim, já se foi tentado 2 vezes solicitação de inclusão, né, por parte do Conselho para a criação do cargo militar. Das 2 vezes foi boicotado. Eu me recordo apenas de uma única biomédica que passou num concurso público e essa biomédica entrou com mandato de segurança e conseguiu assumir a vaga. Tá? Só me lembro de uma. Isso em 20 anos de carreira. Tá? Mais recentemente, abriram alguns concursos temporários que, por mandato de segurança, foi permitida a inscrição do biomédico, mas nenhum biomédico passou. Sabe por quê? Porque o farmacêutico está no curso preparatório. Ele se prepara para essas coisas. O biomédico, ele fica esperando o mandato de segurança, assim, na rede social. Será que o conselho vai fazer alguma coisa? Será? E agora sim, vou lá fazer uma inscrição. E aí, se inscreve, perforce e foi assim, eu acho. Os médicos também, né, professor? Foi uma semana, liberou a inscrição, na semana seguinte foi a prova. Os médicos também saem parado. E entre cursos preparatórios, né? A gente vê muitos cursos preparatórios para médicos, né? Tanto concurso quanto residências, né? Em 2017 não tinha nenhum curso biomédico. Em 2017 não existia concurso, curso preparatório para biomédico. Eu fui o primeiro que abri curso preparatório. Depois disso, o Estratégia e o GRAM também abriram cursos sazonais para determinados concursos. O meu está aberto todos os meses, entendeu? Eles só estão abrindo, vez ou outra, abriu o concurso, aí o cara vai lá e se inscreve. A qualidade é questionável. Eu não comprei esses cursos lá, entendeu? Então, assim, algumas vezes a gente fica preocupado, porque é biomédico fazendo para biomédico? Não é, entendeu? Então, assim, algumas vezes a gente tem uma certa preocupação com isso. Mas o fato é,
o biomédico em concursos militares, em concursos que não abre para, né, não está abrindo para o biomédico que está farmacêutico bioquímico, o biomédico ele está esperando até o último minuto sair o mandato de segurança e quando sai que ele quer estudar. Aí não passa. Aí é aquele lance. Eu fui em 2019 no conselho do CRBM1. Eu fui lá por conta de um problema que eu tive de rede social, que eu não podia falar mal, que não sei o que, me chamaram lá. Chegou lá, o pessoal falou assim, Fredson, mas esse negócio de mandato de segurança é complicado. Por que é complicado? Porque o conselho não pode fazer mandato de segurança, quem faz é sindicato. O juiz, ele olha aquilo ali e fala assim, pô, beleza, mandou? Ok. E depois o juiz vê assim, foi aprovado? Vocês acionaram a justiça, vocês solicitaram inclusão, mas não passou ninguém. O que o juiz fez? Reverteu o ônus da causa para o conselho. O conselho teve que pagar uma multa e teve que fazer o ratatá entre os conselheiros. Olha só. Sim. O juiz... Você fala sobre essa questão. O juiz enxergou que ninguém passou. Eu acho que nesse caso não teve nem inscrição. Fizeram um drama, pediram, o juiz liberou, não teve inscrito, não teve aprovado. Aí deu essa questão do mandato de segurança, né? A gente que é do diretório acadêmico, nós somos uma associação, viu, Fredson? Então, nós somos uma associação constituída, né? Estudantil aqui da URGS, e foi fundada esse ano. Nossa associação DALV é desde 2007, né? Mas não tinha um CNPJ, né? Enfim. E a gente está aí nessas atuações, né? Com relação à pandemia, teve alguns problemas também. E algumas questões, né, surgiram, como solicitar mandato de segurança para conseguir colar grau, essas questões. E acho que a galera tem esse desconhecimento jurídico, né, de como é um mandato de segurança. Então, o mandato de segurança, ele é um artifício, né, previsto em lei, e ele é pago, né, então a pessoa tem que pagar e para a justiça analisar aquele caso rapidamente, né, então tem um prazo ali para o juiz conseguir analisar aquele caso, né? E depois, se a pessoa perder, ela tem que custear todas essas questões. Então, hoje, o mandato de segurança dos honorários advocatícios, né, que também são bem caros, então acho que a gente tem certifício, mas eu no mínimo a pessoa tem que estar preparada, né? Hoje, o mandato de segurança, hoje aqui no Rio, o mandato de segurança está na faixa de 4, 5, 6 mil reais o mandato de segurança. Tá? Em químicos também, R$6.000. Tá? Hoje, os alunos do meu curso eles ganham um bom desconto para poder fazer com advogado de Brasília, que ele é especialista exatamente nessas áreas de concurso público, né? Principalmente aquela galera de, pô, fui reprovada porque fez meia barra no TAF. O cara fala, pô, o cara fez meia barra, o cara foi lá e já consegue. Ah, tem gente que fala, piloto de avião, ou o cara tem ceratocômodo, não pode assumir. Tem muita coisa que está escrito no edital que diz que não pode e que o advogado, juridicamente, ele consegue ter um jeito lá para poder colocar para dentro. Entendeu? Então, assim, eu confio muito na atuação dos advogados que trabalham na área de concursos, que realmente o edital está escrito muita coisa, mas tudo é questionado, tá? Dá para você entrar com uma argumentação muito boa e dá para o biomédico entrar em vários concursos públicos para farmacêutico e bioquímico e ser aprovado. Mas difícil é concorrer com farmacêutico. Essa é a questão. Entendeu? Que pode fazer o concurso? Pode. Você pode pegar a disciplina de farmacologia, farmacodispensação de medicamentos, você pode estudar e ser aprovado. E aí? Né? Agora a questão é realmente passar. Esse está sendo o calcanhar de Aquiles do biomédico. É passar. Pela falta de preparação prévia. O biomédico só está querendo se preparar os 45 minutos do segundo tempo. E aí ele está indo para tentar fazer a prova. E tentar, amigo, não vai conseguir. Tem farmacêutico estudando, tempão em curso preparatório. Então, assim, hoje, se eu não me engano, a Polícia Federal deu 1.300 candidatos por vaga no cargo, acho que 8, que é o que entra o biomédico, biólogo, farmacêutico, 1.300 pessoas por vaga. É absurdo. Tá? Então, hoje, um dos mais concorridos. Agora, tem concurso estadual. O FRJ fez concurso há uns 2 anos atrás, deu 500 por vaga.
Então, realmente, está complicado. A concorrência é muito grande. Só vai passar quem Pauleira, né? Só vai É isso aí, passar galera. Nós tivemos aí essa noite o professor Fredson Cerejo, né? Em mais uma palestra do ciclo biomédico, né? E nós vamos continuar no nosso dia 23, mentoria de biomedicina, com as inscrições até dia 22, né? Avisem os coleguinhas, né, para correrem fazer sua inscrição, porque dia 23 já é o limite, né? 22 é o limite, dia 23 já teremos aí essa quarta palestra, né? Então, a partir daí, vamos ter mais 4. Agradeço, boa noite, galera. Qualquer coisa, pode mandar mensagem para a gente nas redes sociais, @dalvo.ufo, lá no Instagram também. Boa noite, professor. Valeu, galera. Tchau, tchau. Grande abraço aí para vocês.